Bom, então, boa noite. Eu sou o Ricardo Castro, falo aqui de Alegrete. Trouxe uma convidada hoje. Vou pedir para ela se apresentar, por favor. Boa noite, Ricardo. Meu nome é Josiele Carneiro, sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Pelotas no ano de 2007. Atualmente eu atuo como extensionista rural na Emater do município de Alegrete, trabalhando com os agricultores familiares nas mais diversas áreas de atuação. É um prazer estar participando, Ricardo. Estamos à disposição. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, o tema do nosso podcast hoje é os tipos de acidez no solo e como que a acidez, a alcalinidade pode afetar na prática agrícola. A gente vai começar sobre os tipos de acidez no solo. Temos a acidez ativa, quando os íons H+ estão livres no solo. Temos a acidez trocável, quando o hidrogênio e o alumínio são trocáveis e estão absorvidos na superfície dos caloides. Temos a acidez não trocável, que é quando ocorre a calagem e ainda fica o hidrogênio e alumínio no solo. E temos a acidez potencial, que é a soma da acidez trocável com a não trocável. Vou passar a palavra para a senhora para nos compartilhar conosco o que a senhora tem de vivência assim, do dia a dia. Sim. Bom, a correção do pH, né, que é o potencial hidrogênio iônico, é o primeiro passo, né, quando a gente vai fazer uma análise de solo, né. O primeiro passo, na verdade, é recomendar uma amostragem para que seja feita a análise de solo, né, para que após, então, seja feita a interpretação dessa análise e, consequentemente, recomendação de adubação e calagem, né, de acordo com estes resultados obtidos nessa análise. O pH, então, é o primeiro fator a ser observado, né? Por quê? Porque as culturas exigem pHs ótimos, de acordo com cada cultura. Então, o pH do solo encontrado naturalmente, na maioria dos solos, são abaixo de 5, né? Que é um pH ácido. E nós precisamos elevar esse pH até um pH ali de 6, de 5,8 a 6,5, que é o ótimo para o desenvolvimento das culturas, né? Então, com isso, o objetivo da calagem é elevar esse pH, né, ao mais próximo do ideal das culturas. Como tu falaste, existe a acidez ativa, que é aquela acidez que está na solução do solo. E também a acidez potencial, que é aquela acidez que a gente chama de acidez reserva. Ou seja, a acidez que ainda, embora o calcário ou outra forma de neutralização atue na acidez ativa, a acidez reserva é aquela que continua na fração sólida, né, ligada aos sólidos, pode ser orgânicos ou minerais. Então, a gente sempre vai atuar com o intuito de diminuir a acidez do solo, tanto a ativa como a acidez potencial, que é aquela, digamos, reserva que ainda fica no solo. Bom, e pegando o gancho disso aí, a calagem do solo ela tem que ser na medida que o agrônomo determina, né, após a análise, porque se houver ultrapassar os limites, ela vai ficar um solo muito alcalino e vai bloquear os micronutrientes que estão no solo. Assim como se tiver muito ácido, também vai estar bloqueado. E também, quando está muito ácido, tem muito alumínio no solo, e algo que é tóxico. Então, a gente efetua a calagem para ficar naquela faixa ali, de 5,8 a 6,5. E, segundo algumas pesquisas que eu fiz, a maior parte dos solos do Brasil é ácido. E geralmente aí varia de propriedade para propriedade. Às vezes é de 2, 3 a 4 anos para fazer essa aplicação. E como que o pH vai afetar a prática agrícola? Bom, como eu já havia falado, quando o solo ácido, ele vai ter baixa disponibilidade de micronutrientes, como potássio, cálcio, magnésio, nitrogênio. E quando houver muita alcalinidade, também vai ter micronutrientes que em excesso vão ser tóxicos para a planta. Bom, então vamos falar sobre quais são os causadores da acidez.
uma das origens pode ser ou as chuvas ao longo do tempo, ou com os adubos que vão sendo colocados, e decomposição da matéria orgânica, decomposição da rocha de origem também, né? Isso, exatamente. Só para contribuir, Ricardo, as chuvas, né, quando ocorre então esse contato com a atmosfera, o gás carbônico que existe na atmosfera, então torna essas chuvas levemente ácidas, né? Então, quando vão para a solução do solo, carregam esses hidrogênios em contato com esse gás carbônico. Então, é um processo natural mesmo a acidificação do solo, além de resultados, como tu comentaste, da decomposição da matéria orgânica, né, presente naturalmente no solo, e também esse alumínio que é presente, que já está presente naturalmente no solo, reagindo com a água, então libera hidrogênio na solução do solo, que causa a acidificação, e também a utilização de fertilizantes, como amoniacais e também a própria ureia, né, causa uma acidificação ao longo do tempo neste solo. Bom, e quando a gente fala da escala de pH, como é de 0 a 14, o neutro é 7. E aí, quando a gente fala sobre culturas, a gente acha que para uma cultura ser bem desenvolvida, ela tem que ter um pH neutro. Mas só que não é. Ela tem que ser ligeiramente ácida, que é o que a maioria das culturas demanda, né? Mas também existe outras culturas, como a azaleia, que ela precisa ser um pouco mais ácida. E também tem outras plantas que elas são também indicadoras, né? Que elas vão expressar através da coloração das folhas ou das flores o nível de pH do solo. Então, vou pedir para a senhora compartilhar conosco alguma das culturas assim que mais precisam da calagem, geralmente aqui em Alegrete. Sim. As culturas principais, né, culturas de grãos, né, como a soja, né, o trigo, os grãos principalmente, exigem, né, os pHs ali entre 6, né, em torno de 6. As olerícolas, né, que particularmente eu trabalho bastante aqui no município, as principais olerícolas, né, hortaliças trabalham com esse pH ótimo aí de 6 mesmo. Pastagens também é um pH que a gente eleva até de 5,8 a 6, 6,3, que são o pH ótimo para o desenvolvimento dessas culturas. Além de frutíferas que também se enquadram nesse pH ótimo de 6 até 6,5. E uma curiosidade que tu tinha comentado, a alfafa é uma cultura que a gente sempre comenta, a gente não tem aqui no município, mas o pH da alfafa é 6,5, é um pH bem mais elevado. E, em contrapartida, um pH, por exemplo, de 5,5 seria a cultura do arroz irrigado, que a semeadura ocorre no seco, né? Então, uma curiosidade que também o pH é 5,5, não tem necessidade de elevar tanto. pH 5,5 é para a cultura O eucalipto também aqui em Alegrete é um pH 5,5, é um pH mais baixo do que o ótimo normal, que seria em torno de 6, né? Mas a maioria das culturas que a gente trabalha aqui no município, o pH é 6 mesmo, o pH exigido. E, por exemplo, quando o solo está muito ácido, tem como a gente observar visualmente, assim, sem uma análise, para ter uma ideia de se ele está muito ácido ou se ele está muito básico? Tem algum indicador visual? Geralmente solos de várzea, né, solos mal drenados, né, que ocorre bastante no município, é indicativo que o solo é ácido, né, esses solos mal drenados, então que acumulam água como solos de várzea, realmente é um indicativo que o pH vai ser mais ácido, né, e também algumas culturas indicadoras, como tu comentaste, né, por exemplo, algumas plantas daninhas que ocorrem, como o picão, como a buva. Então, é indicativo de solos também mais ácidos. E como que o pequeno produtor ele pode saber se o solo dele está muito ácido, ou se ele está muito básico? Qual é o procedimento que ele deveria fazer sobre a amostra? Como é que é o procedimento? Sim. O primeiro passo, então, é fazer a amostragem de solo, né? Que é o básico e é o passo mais importante para que a análise seja bem fiel,
né, para encaminhar aos laboratórios. O primeiro passo, então, o produtor nos procura ali na Emater, a gente vai até a propriedade com as ferramentas, né, a gente utiliza normalmente o trado para coletar essas amostras, leva-se, então, um recipiente, que pode ser um balde, para coletar as amostras e fazer a homogeneização. Então, é muito importante, ao chegar na propriedade, observar a homogeneidade dos lotes. A gente escolhe lotes para fazer, que a gente chama de talhões. Aquele talhão, então, a gente vai escolher conforme o histórico de culturas anteriores, histórico de adubação, e também o relevo é muito importante, que a gente observe se é encosta, se é uma área de várzea, se é uma área de coxilha. Então, determina-se uma área homogênea, faz-se subamostragens, sempre com caminhamento em zigue-zague, que é o recomendado, né, para fazer subamostragens. Então, vai utilizando o trado, pode ser o trado calador, tem vários tipos de trado, o mais comum é o calador, e faça essa amostragem, então. Pode ser de 0 a 20, ou de 20 a 40, conforme a profundidade das raízes da cultura que se deseja fazer essa recomendação, né? Aí, então, são feitos em torno de 20 amostragens por talhão, esse talhão aí pode ser de até 2 hectares, é uma média. Aí, faz a mistura dessa coleta e tira-se em torno de 500 gramas, meio quilo de amostragem para colocar na embalagem plástica, que geralmente o laboratório que faz as análises fornece, né, com todas as informações do produtor, a área, o lote, a matrícula, a data da coleta, e é encaminhado, então, para solicitar análise de solo. Após, o laboratório nos encaminha, então, um relatório, né, um laudo dessa análise de solo, baseado, então, nesses resultados, é feita, então, a análise e a interpretação, então, a recomendação de adubação e calagem, baseado sempre nos resultados obtidos no laudo. E quando fizer essa análise, a gente tem que solicitar uma análise qualitativa ou quantitativa? Sim, é análise qualitativa, é micro e macrobiológica, química do solo, né? Então, quanto mais completa os macro e os micronutrientes, é melhor, né? Mais fiel, e também a gente consegue trabalhar melhor nas recomendações em cima, né? E realizando a análise do solo, vai ter um bom retorno para o produtor rural, ou é uma coisa assim que não é tão necessária? Eu diria que é fundamental para tomarmos uma boa decisão, tomarmos base, então, na recomendação. Isso nos dá segurança, né? E a gente recomenda fazer análise anualmente. Anualmente a gente faz essa recomendação para culturas anuais, né? Culturas perenes, como frutíferas e outras, pode ser até 2 a 3 anos a recomendação. Mas culturas anuais, então, a gente recomenda que você faça anualmente a coleta e encaminhamento para análise, né? Para fazer o acompanhamento. Mas é fundamental. E sobre aqueles aparelhos indicadores de pH que a gente pode comprar pela internet, enfim, ele é confiável ou ele é um pouco amador? Olha, eu não tenho acesso assim a esses aparelhos, mas eu acredito que ele dá uma boa indicação, mas ele não é fiel como uma análise laboratorial, né, que segue todos os critérios recomendados pela Sociedade Brasileira de Química do Solo, né, que são certificados, né. Claro, dá uma ideia, mas o que a gente recomenda mesmo é encaminhar para um laboratório sério, um laboratório credenciado, para então a gente ter confiança, credibilidade também nesses resultados, né. Então, tá bem. Muito obrigado pela sua atenção. Espero poder nos encontrarmos novamente. E é isso daí. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, sempre à disposição. Boa noite.